Olá pessoal, cá estou de novo. Mais uma vez encontro-me a reciclar pilhas de 650. Tenho aqui uma destas testada com 2 Ah, mais uma que vou adicionar ao meu pack que tenho no Alentejo, já com cerca de 350. E então esta é mais uma que consegui angariar para lá. Mas aquilo que me traz aqui hoje é que pura e simplesmente aqui temos 4 pilhas. Estas 4 pilhas vinham numa bateria, uma bateria da Sony. Tenho aqui as outras duas, mas duas delas vinham a 3,60. O outro par vinham a 2,52 e pura e simplesmente estas duas encontram-se, já não me recordo, vou só ver aqui com o multímetro, mas salvo erro estão abaixo de 1 volt. Ou seja, estão a 0,99. Vou-vos mostrar. 0,99, como podem ver. Ou seja, estas pilhas estão abaixo de 1 volt. Tendo em conta que estas 4 baterias se encontravam acima dos 2 volts e meio, são estas pilhas que eu vou testar. O que é que acontece? Eu ontem carreguei estas pilhas aos 4.2 e coloquei a fazer o NOR test, ou seja, o teste de capacidade, em que o meu carregador Litocala carrega as pilhas até aos 4.2 e depois descarrega-as a 1 A. Eu primeiro carrego-as a 300 mAh, já vos mostrei como é que se muda esse setting, mas pura e simplesmente carreguei-as a 300 mAh e elas não aqueceram. Quando estava a descarregar a 1 A, pura e simplesmente a temperatura destas 4 pilhas ela cresceu. O que é que isso significa? Significa, como podem ver, que elas já têm alguma resistência interna. A voltagem ideal para nós testarmos a resistência interna são os 4.2 volts, ou seja, a nossa bateria totalmente carregada. Isto porquê? Porque se nós colocarmos aqui a pilha com uma voltagem de cerca de 2,5 volts, o meu carregador vai sempre dizer que ela tem acima de 100 miliohms de resistência. Isto porquê? Porque como ela está com uma capacidade tão baixa, a resistência será maior, ou seja, ela vai demorar mais tempo a carregar. O ideal para quem tem ou pretende adquirir este carregador é por isso simplesmente carregar as pilhas de uma outra forma, como eu já vos mostrei várias, como o Fox novo, com aquele carregador para 10 pilhas que eu fiz com o TP4056, vários vídeos que eu vou colocar aqui depois na descrição, para ser fácil para vocês verem esses mesmos vídeos. Mas aquilo que eu estava a querer dizer é que nós convém testarmos a resistência interna da pilha para termos uma noção também como o tempo de descarga, por exemplo, porque isso são tudo termos comparativos. Então aquilo que eu faço principalmente com o meu carregador Litocala é quando carrego a pilha com outra solução, como já vos falei, os TPs ou outro tipo de carregador, eu por isso simplesmente coloco a pilha aqui. A pilha, como vai estar a 4 volts, a resistência interna já terá que ser muito menor, ou seja, se ela for tão elevada como estes valores de 90, 98, 125, pura e simplesmente, vocês viram, esta pilha já aquecia e no NOR test a 500 mAh ela conseguiu fornecer 5 mAh. Ou seja, esta bateria não tem capacidade nenhuma. Aqui é o número 4, como vocês podem ver. A pilha 3 exatamente a mesma coisa, mas mesmo assim esta ainda conseguiu acumular 12 mAh. Isso significa o quê? Que quando nós estávamos a descarregar a 1 A, elas aqueciam porque descarregavam logo na totalidade e voltavam a carregar. Se eu as carregasse a 1 A, elas iriam aquecer também. Isto significa então o quê? Que estas baterias já não têm capacidade nenhuma, ou seja, 12 mAh neste caso e 5 mAh neste aqui. Estas duas, então vamos continuar o teste. O carregador vai carregá-la aos 4.2 e depois irá descarregá-la a 500 mAh. Eu ontem não sei qual destas 4 estava a aquecer ou que duas estavam a aquecer, porque elas, como estão tão próximas, têm tendência a aquecer todas. Por isso é que eu hoje estou a testar individualmente a 500 mAh. Isto para quê? Para que as pilhas
quando estiverem a descarregar elas não aqueçam e pura e simplesmente me deem um valor como já deram, a 500 mAh. E se elas não aquecerem a descarregar a 500 mAh e tiverem uma boa capacidade, eu utilizo-as pura e simplesmente nas powerbanks que já vos mostrei. Hoje, para além de falar das 18650, trago-vos esta solução, uma powerbank que eu encomendei. Ela é de alumínio, como vocês podem ver. Uma das coisas que eu reparei é se ela não vier muito bem embalada, pura e simplesmente o que pode acontecer é vir com um risquinho ou outro devido aos transportes nos correios. E sendo de alumínio, ela vai decapar a tinta e pura e simplesmente fica danificada. Tanto como se andarmos com ela no bolso e rasparmos de algum lado, a tinta parece muito fraquinha. Mas independentemente disso, temos uma board de incremento, em que nós podemos colocar 3 pilhas 18650 em série e pura e simplesmente temos um botão on e off, 4 LEDzinhos que se encontram aqui, que nos indicam a carga que está dentro da bateria, e o USB e o micro USB. O USB para carregarmos o nosso telemóvel ou o tablet, com o cabo que vem com o carregador de ligar à ficha, e depois ao contrário, ligamos a ficha por USB à nossa tomada e carregamos a powerbank. Esta é uma solução que eu ainda não testei, foi a primeira vez que encomendei estas powerbanks, estas caixas para powerbank com 3 pilhas. Eu, antes de fechar estas soluções, porque depois elas são difíceis de abrir, aquilo que eu faço é, se estas pilhas tiverem capacidade acima dos 1600, entre os 1600 e os 2 amperes, porque como já sabem, as de acima de 2 amperes ou igual a 2 amperes eu guardo para a minha Powerwall. Tudo o que se encontra entre 1600 e os 2 amperes eu aproveito para as powerbanks. É aquilo que vos quero mostrar hoje. Se estas tiverem capacidade, eu vou então fechar esta solução. Mas vou-vos explicar então, com pilhas que não tenho testadas ainda, como é que isto funciona. Nós colocamos por isso simplesmente a pilha aqui, com o mais para cima, a segunda pilha e a outra pilha. Se alguma delas tiver corrente, nós vamos ver aqui os LEDs a acender. Como podem ver, ele está a pescar a dizer que tem pouca energia, o que significa que estas duas pilhas podem estar danificadas e estar a danificar esta outra que tem 1.8 de capacidade. Estão a ver? Era o que eu estava a pensar. Estas duas pilhas estão danificadas de tal ordem que estavam a retirar energia desta e a powerbank estava a pescar a fundo. Isto também serve para vos explicar que quando nós colocamos as pilhas na powerbank, elas têm que ter aproximadamente a mesma capacidade, ou seja, tínhamos que colocar aqui mais duas com 1.8 amperes-hora ou 1813 mAh. Esta tem uma resistência de 118 mAh carregada, teria que pôr uma pilha com esta mesma capacidade e um número aproximado de 1000 ohms de resistência. Mas isto para vos mostrar que duas pilhas a zero colocadas aqui em paralelo, ou seja, duas pilhas com voltagens diferentes, esta carregada a 4.2 não, ela para estar apenas com 2 LEDs acesos deve estar aí à volta dos 3.7, 3.6, ou seja, a voltagem nominal, porque está a metade da carga. Mas isto para vos dizer que temos que testar as nossas pilhas, porque se as vamos colocar ou nas powerbanks ou na Powerwall, vamos colocá-las em paralelo. E ao fazermos isso, temos que ter em atenção a quantidade de miliamperes-hora de capacidade de cada uma das pilhas, a sua resistência interna e ter a certeza que essas pilhas não aquecem. Então esta é uma solução que eu, depois de testar estas pilhas e outras que tenho aqui, eu vou ver que pilhas vou usar aqui e, como vos estava a dizer, vou colocá-las cá, ver se elas carregam o meu telemóvel ou o tablet e se carregam sem dificuldade. Depois de fazer uma carga ou duas com a powerbank, duas normalmente, duas até três se tiver alguma dúvida, eu aí saberei que as pilhas estão boas e que a bordes também está boa, porque eu quando encomendo isto normalmente tenho que fazer um teste, porque nós só temos um mês para devolver as coisas no AliExpress.
Ou seja, a partir do momento em que nós recebemos a encomenda, eles sabem isso através do tracking order, nós temos um mês para, pura e simplesmente, testar a solução que nos foi enviada. Durante esse mês, se virmos que algo está errado, podemos devolver o nosso produto e, pura e simplesmente, eles ou devolvem-nos o dinheiro ou basicamente enviam-nos um produto igual, mas a funcionar. Mas normalmente pelos valores a que nós adquirimos, por exemplo, esta solução, ela anda na casa dos 2 euros, 2 euros e meio. Pura e simplesmente esta solução não me compensa enviar de volta. Se eu paguei 2 euros e meio, não paguei portos para Portugal, pura e simplesmente aquilo que acontece é que eu estarei a gastar mais dinheiro quase a enviar isto por correio e eles só me devolvem o dinheiro mesmo da Powerbank e por isso simplesmente isso não me compensa. Mas pronto, não me tem acontecido muito, sou-vos sincero. Se calhar tenho tido sorte nos fornecedores a que eu adquiro as minhas soluções, mas também digo-vos uma coisa, a partir do momento em que um fornecedor me fornece um bom produto do qual eu não tenho queixas e recomendo a vocês todos, eu pura e simplesmente já testei esse produto e sei que ele pura e simplesmente funciona. Se nós formos a pensar hoje em dia, existem muitas casas que nos vendem isto e vendem por valores um pouco mais acima do que, lá está, isto foi 2,5 euros, eu se comprar uma bateria por 2 euros ou 1,5 euro, se tenho 6 pilhas, dessas 6 pilhas eu aproveito a 4, tenho 3 para esta Powerbank e cada uma delas saiu uma, se aproveitar 4, saiu uma 50 cêntimos. Então por 3 euros, 3 euros e meio, eu tenho uma boa solução que pura e simplesmente me tem utilidade. Vou-vos ser sincero, este Natal fartei-me de dar Powerbanks e por isso simplesmente é o que tenho feito, adquiro estas caixinhas, estes casings, testo as minhas pilhas, testo a própria Powerbank com elas, depois fecho esta solução e tem sido as minhas prendas de Natal para a minha família, tendo em conta que, lá está, temos que reduzir os custos, mas esta é uma época festiva e temos que dar, nem que seja um miminho, a quem nos é querido e a quem nos dá coisas também. Espero então que tenham gostado desta solução, espero que tenham em conta o meu conselho, porque como já vos disse, todas as pilhas abaixo de 1 volt, eu por isso simplesmente sou capaz de as testar, mas elas já são mais voláteis, ou seja, elas já sofreram mais com descargas e cargas do que propriamente as outras, porque se esta estava a 3,65, eu acredito que estas duas fossem o polo negativo, porque normalmente, como é o polo negativo que fornece a nossa energia, são estas duas pilhas dentro de uma bateria que se danificam mais. Mas isto não é certo, lá está, cada uma destas pilhas é individual, temos que ter isso em conta. Quando nós reciclamos e reutilizamos estas pilhas, pura e simplesmente já temos que ter a noção que elas se encontram a 60, 70% da sua vida útil. Ou seja, se cada uma é individual e já se encontram a 60, 70%, se nós as testarmos mal e por alguma razão uma delas aqueça e entra em curto, essa pilha poderá danificar todo o nosso pack de baterias. Tal como eu vos mostrei agora com este vídeo, eu coloquei estas duas que se encontram a 0 volts com esta pilha que tem cerca dos 3.7 volts. Quando nós ligamos a Powerbank, a luz estava a piscar, a dizer que não tinha capacidade de fornecer energia. Isto porquê? Porque estas duas pilhas estavam a drenar energia desta pilha de tal forma que a bordo não conseguia incrementar os 5 volts. Por isso eu vos digo que convém realmente testarmos estas pilhas, estarmos atentos aos testes, ver quanto tempo ela demora a carregar e a descarregar, quantos miliohms de resistência tem, no caso de terem um carregador como este. Se não o tiverem, existem formas de fazer esses testes. Eu já vos mostrei na minha lista de reprodução em que vos mostro a forma mais barata de reciclar pilhas 18650, mas têm que ter sempre em conta, quando nós vamos fazer uma Powerwall ou uma bateria para um veículo elétrico, por isso simplesmente usem esta solução. Porquê? Esta ou outra deste género,
porque esta solução carrega-me e descarrega-me a pilha, contabiliza quantos miliamperes-hora colocou lá. Se eu estiver atento à temperatura de cada uma das pilhas, eu tenho a certeza que elas não aquecem quando estão a carregar ou a descarregar. E para além disso, tenho um teste de resistência que me diz pura e simplesmente a resistência interna da pilha quando carregada, porque é aí que devem testar, como já disse há pouco, testem resistência interna com a litocalda quando a pilha já está a 4.2 volts. Porque se ela estiver descarregada, a resistência interna vai ser sempre alta. Por isso tem que ser testada a 4.2 volts. Espero então mais uma vez que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram e queiram ver mais, subscrevam o meu canal. Se precisarem de ajuda ou informação em algum dos vídeos que faço, também estarei disponível. E espero então que coloquem gosto ou não gosto, que comentem. É sempre bom ter atividade no canal e eu agradeço essa mesma atividade e espero que as minhas aprendizagens sejam os vossos ensinamentos e os vossos ensinamentos as minhas aprendizagens. Continuação de um bom 2018. Mais uma vez agradeço todo o apoio e continuação de 2018, como estava a dizer, com muita saúde, que é o que importa. Beijinhos e abraços.